Hoje eu quero compartilhar algo. Confesso a vocês que tentei fugir desse texto aqui, mas não teve jeito. Eu tinha, como todo pastor, eu creio, sempre tem as suas mensagens prontas, preparadas, porque prega sempre, né? E essa mensagem está no meu coração já tem muito tempo e eu pensava que eu não ia falar dela hoje. Mas aí vocês veem aqui, eu estou aqui com meus esboços de mensagem, mas não consigo pregar neles. Eu tenho que falar isso aqui que está aqui hoje para nós. Então, eu quero convidá-los a abrir o texto da palavra de Deus lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Esse texto é um texto bastante conhecido. Quando eu começar a ler, vocês vão saber por quê. 2 Samuel, capítulo 12, a linguagem que eu vou fazer a leitura é na linguagem de hoje. Nos diz assim: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ele dormia no colo dela. Ela dormia no colo dele. A ovelha era como uma filha para ele. Deixa eu só aproximar um pouco aqui. Era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. É isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa de sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isto quando eu tirar as suas esposas e até a outros homens, e a da outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então disse Davi: Eu pequei contra Deus, o Senhor,
Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque fez isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor e o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Amém. Irmãos, é uma palavra assim dura, mas eu quero estar compartilhando isso, trazendo primeiramente para a minha vida essa palavra de exortação e também para os que estão me ouvindo aí hoje. Eu não sei quantos estão me ouvindo. Mas olha, há dias atrás, muitos dias atrás, Deus tem posto essa palavra em meu coração. E uma das coisas muito fortes que me vem esse texto não é tanto. Estão me ouvindo aí? Tá, ok? Não é tanto a questão do próprio Davi em si, o que eu quero destacar. Eu quero destacar a pessoa do Natã. E eu quero intitular hoje essa mensagem da seguinte maneira: um Natã em minha vida. Irmãos, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter um Natã em nossa vida. A gente precisa de alguém que esteja nos ajudando, nos orientando, e alguém que, se preciso for, com todo respeito da palavra, colocar o dedo em nossa cara e dizer que nós estamos errados. Ora, o contexto dessa história vai nos dizer o motivo de Natan ter ido aqui, todos sabem, mas deixa eu lembrar. Ora, Davi foi um homem de guerra. Deus deu a... Estão me ouvindo? O meu está dizendo aqui que a conexão está perdida. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo aqui? Sim. No contexto da história, a gente vê que nos textos anteriores, Davi foi um homem de guerra. Ele expandiu o seu reino quando ali esteve. Ele reinou primeiramente 7 anos em Judá e depois 37 anos em Israel, em todo Israel. Deus deu vitória a Davi sobre muitos reinos, entre eles os amonitas. Ele teve batalhas e triunfou de tal maneira que, quando nós olhamos para o exército de Davi, e isso eu convido vocês depois para olhar, a história vai nos contar que Davi teve um dos maiores exércitos e prontos para a batalha. Eu gosto de cálculos e eu fui calcular quantos soldados Davi tinha, e Davi tinha soldados prontos para a batalha. Ele tinha, de um lado, 800 mil homens e do outro, 600 mil. Dentre esses, tirando todos, assim, ele tinha uns 400 que eram os melhores soldados de guerra. E desses 400, ele tinha os 30, que eram os valentes de Davi. Desses 30, ele tinha os 3 principais, e desses 3 principais tinha um, que eu acho até interessante o nome dele, é Josebé Bazebete. O Jeremias Pereira, na tradução que ele procurou ter sobre esse soldado, ele encontrou que esse soldado, o nome dele poderia ser chamado de Jabezão. Ele dá uma boa mensagem em outro momento que eu possa pregar, mas só trazendo para nós a história. Entre esses 30, existia um soldado de guerra também chamado Urias. E Urias foi morto em uma batalha, e justamente por culpa de Davi. A história nos conta que Davi, na época das batalhas em que era necessário ir, de repente Davi não quis ir para a batalha, ficou no reino, e a história vai nos contar que ele ficou descansando ali nos seus aposentos,
E de repente, quando ele sai fora, assim, ele observa e vê uma mulher bela, que o texto vai dizer, estava tomando banho e ele a desejou, de maneira tal que ele procurou saber quem era aquela mulher. E a palavra nos diz que vão dizer a ele que era esposa do soldado Urias. Ele nem respeita, manda chamar essa mulher e o texto vai dizer que ele se deita com ela. Pecou, adulterou e ficou por isso mesmo. Foi-se embora, né? Como diz o texto assim, no sentido popular, foi-se embora. Passa um tempo, Batseba, que foi essa mulher bonita, manda dizer para Davi que está grávida. E o que é que acontece? Ele pega e diz, e agora? Aí tenta chamar Urias para tentar fazer com que Urias se deite com ela para dizer que o filho era dele, não de Davi. E aí nós sabemos da história que ele pega Urias, chama Urias, dá descanso da batalha, manda Urias ir para casa na primeira noite. E o texto vai dizer que Urias não vai, fica na porta do palácio. Quando Davi toma conhecimento, pega Urias, embebeda Urias, faz com que Urias vá para casa e a palavra vai dizer que Urias não vai. Ele é leal ao seu rei. Ao ponto que Davi, quando vê que Urias não vai, agora ele toma uma decisão drástica. Decide mandar matar Urias, manda uma carta para o seu comandante, chamado Joabe, e diz a Joabe que quando tiver na batalha, aonde tiver a guerra mais ferrenha, coloque Urias lá e quando tiver a batalha, recue, deixe ele sozinho. E é o que vai acontecer. Joabe faz isso e ali mata o exército inimigo, mata Urias. E aí Davi acha que isso está solucionado o problema. Só que ele se esquece que há um Deus que tudo vê, há um Deus que nada está encoberto aos olhos do Senhor. O texto, entre outros, vai nos dizer que Deus tudo sabe. E o próprio Davi vai dizer isso lá no Salmo 139, quando ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá tu estás. Se faço do abismo a minha cama, lá estás também. Se me escondo da noite, a noite e o dia para ti são a mesma coisa. Então, o próprio Davi sabia quem é Deus e sabia o que era Deus na vida dele. Então, Davi fica nesse momento aí, e aí é nessa hora que Deus envia Natã para tratar com Davi. E Natã vai justamente contar essa história. E é uma história, de certa forma, triste, né? Porque vai contar desse homem rico e esse homem pobre. Um homem rico que tinha várias e várias ovelhas, enquanto que o homem pobre só tinha uma aí. E Natã, narrando a história, disse que esse homem cuidava tanto dessa ovelha, dava da comida que ele comia, dava da bebida que ele bebia, botava a ovelha para dormir no colo, e ali desse botar para dormir no colo, era para dormir, para ali, tudo, ou seja, e aí vem o viajante e o costume, havia uma tradição judaica, essa tradição estava na lei, que o viajante, quando chegasse, ele devia ser bem tratado. Então, a pessoa que recebia ele tinha que fazer um bom trato com aquele viajante, e aí o homem rico pega, para tratar bem esse hóspede dele, em vez de matar uma das suas ovelhas, manda matar a única ovelha que aquele homem pobre tinha. E ali naquela hora o texto vai dizer que Davi se enfurece e Davi ali deseja que esse homem mate, seja morto ou que ele restitua 4 vezes mais. Restitua 4 vezes mais. Isso também estava na lei também, na lei levítica também tinha isso também colocado. Pois bem, depois da gente entender um pouco dessa história, eu quero, assim, rapidamente aplicar em nossas vidas. Irmãos, nós vivemos um momento muito, assim, decisivo para a vida dos cristãos. E esse momento decisivo é saber quem é quem. Saber realmente quem realmente está disposto a dizer é agora. E naquele ditado popular, ou vai ou racha.
Ou, pó do sangue dá na canela, não vou desistir. Quando nós estamos nesse momento que nós estamos vivendo crucial, é um momento também que Deus está chamando homens e mulheres que sejam homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, homens e mulheres que sejam ousados, que tenham autoridade da parte de Deus para realmente completar essa obra da grande comissão. E aqui eu me coloco, sabe, irmãos, por isso que eu digo, a começar por mim, nós temos um grande desafio na nossa vida. E esse grande desafio é realmente de sermos pessoas que não temos do que nos envergonhar. De sermos pessoas que andamos com Deus, que sejamos luz. Davi precisou de Natã. Davi precisou de Natã na vida dele para mostrar onde ele estava errando. E aí eu disse a mensagem, né? Um Natã em minha vida. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de pessoas sérias que nos ajudem, pessoas sérias que nos orientem, pessoas sérias que possam nos conduzir da maneira certa. Eu lembro-me, na minha época de jovem, apesar que eu ainda sou jovem, na minha época de jovem, há muitos anos atrás, eu creio, acho que uns 20 anos atrás, nós tínhamos uma líder de jovem. E essa líder de jovem, ela tinha o comprometimento conosco de nos ajudar a andar em santidade diante de Deus. E ela, assim, ela não passava a mão na nossa cabeça, não. Ela dizia assim, olha, nós temos que chamar pecado de pecado, nós temos que fugir do pecado. E eu lembro que ela falava para os jovens, era assim, muitos meninas e meninos ali, e você sabe que muitos jovens juntos têm desejo de namorar, essas coisas todas. E eu lembro que ela dizia claramente assim, olha, ela dizia, olha, cuidado, beijou em cima, acenda embaixo. Então, cuidado, ela falava muito isso. E uma das coisas assim que eu achava muito bonito entre nós é que nós íamos lá, nós confessávamos nossos pecados para os nossos líderes, nós procurávamos assim a orientação, porque nós temíamos cair no pecado sexual. E quando eu digo assim, confessar pecado, não é que o pessoal caía no pecado, mas tinha as tentações, tinha aqueles desejos, aquelas vontades. E aí eu lembro que tinha que ir, tinha que falar, conversar e ser tratado. E isso ajudou muito aquela juventude naquela época, porque ninguém estava escondendo ou procurava esconder, pelo contrário, porque nós queríamos viver uma vida de santidade. E eu lembro muito que eu chorava e eu pedia muito a Deus assim, Senhor, não deixe que eu caia, não deixe que eu caia. Era algo assim que eu pedia assim, irmãos, porque eu sabia do chamado da minha vida, sabia do que Deus tinha me prometido, das promessas em relação à obra, e eu sabia que tudo isso estava assim andado paralelo, a tentação e as bênçãos. Aí eu tinha que escolher, ou queria ser abençoado, ou queria ir para a tentação, mas eu, graças a Deus, escolhi ser abençoado e andar no caminho do Senhor. Mas isso me ajudou, porque eu tive Natan em minha vida, pessoas que não passavam a mão na minha cabeça, pessoa que me orientava. Todas as terças-feiras eu sentava lá na casa do pastor, um pastor muito querido chamado Daniel Wesley. Toda terça-feira, irmãos, ele sentava, lia a palavra comigo, orava comigo, perguntava como é que eu estava, se eu estava bem, onde é que eu estava mal. E ele sempre ali tentou me ajudar, justamente temendo e preocupado com minha vida espiritual. Essa outra líder também, que muito tempo ficou conosco, ela também falava muito isso. E eu digo, irmãos, o que me ajudou a ficar de pé, a estar de pé hoje, é porque eu tive pessoas que me ajudou. E eu finalizo hoje essa palavra com esse tema, um Natan em minha vida. Vocês sabem que Davi, ele errou. E o pecado, ele traz consequência. Ou a Bíblia, lá no livro de Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 12, versículo 13, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados
não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus, ele sempre, irmãos, nos dá oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Deus nos dá a oportunidade de começar de novo. Mas para começar tem que haver confissão, tem que abrir o coração, tem que reconhecer onde nós estamos falhando. Lá no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 13, diz assim: livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave do pecado, da desobediência a ti. Isso está lá em Salmo 19, versículo 13. E eu digo para nós, nessa noite, nós precisamos, irmãos, ser despertado, ser exortado. Eu sei que muitas das vezes nós desejamos palavras que falem bem a nossa alma, que nos afofe o nosso coração, mas os púlpitos hoje também, irmãos, precisam de pregadores que chamem pecado de pecado, que nós precisamos de pregadores que convidem o povo ao arrependimento, convide o povo, ao invés de rir, lamentar, chorar, ao invés de querer se enaltecer, pelo contrário, se humilhar na presença de Deus, para que Deus, em tempo oportuno, possa nos exaltar. E isso só acontece quando nós chegamos e confessamos a Deus os nossos pecados. Deus conhece nosso coração. A gente pode ir para onde for. Davi tentou se esconder, mas de Deus ninguém se esconde. É tanto que o próprio Salmo, ele vai dizer isso: para onde fugirei? Deus, na sua infinita graça, misericórdia, deu a chance de Davi se arrepender, e ele se arrependeu. Mas interessante que o pecado traz consequência. Vocês viram ali que Deus perdoou Davi, mas disse: olha, o pecado vai ser suscitado da tua casa, a criança que virá, ela morrerá. Ou seja, porque o pecado, irmão, Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele é santo e ele chama cada um de nós para sermos santos. E, enfim, encerrando o dia de hoje, eu quero ler o próprio texto de Davi também, quando ele vai falar os dois salmos que Davi fala sobre o arrependimento, é o Salmo 51 e também o Salmo 33. Mas esse Salmo 33, eu quero ler ele para nós aqui, porque Davi está dizendo algo aqui que é para nós também nos dias de hoje. E ele vai dizer o que aconteceu com a vida dele, melhor dizendo, o Salmo. Deixa eu só colocar aqui. O Salmo. É o Salmo 33. Perdão, Salmo 32. Hoje eu estou meio confuso aqui da minha leitura, porque a minha Bíblia é pequena. Deixa eu só abrir aqui, que eu estou em Isaías. Deixa eu abrir aqui nos Salmos. É Salmo 32, irmãos, me perdoe. Diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando de dia e de noite. De dia e de noite, tu me castigavas, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como sereno que seca no calor do verão. Então, eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade.
Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste de todos os meus pecados. Esse Salmo 32, junto com o Salmo 31, ele está associado justamente àquele momento ali de Natã. E eu quero dizer para nós nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a que nós possamos ter uma sinceridade diante de Deus, porque o próprio Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salvos de espírito humilde. Deus se agrada quando nós chegamos para Ele, porque a começar por mim, todos nós somos peça rara, irmãos. Estamos sujeitos a pecar, às vezes com palavra, com pensamento, com atitude, com olhares. Mas nós temos um Deus que está pronto a nos perdoar, como diz o próprio texto lá de João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos a Deus o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Aí o capítulo 2 vai dizer: fininho, não pequeis. Se todavia alguém de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação não só pelo nosso pecado, mas pelo do mundo inteiro. Que nessa noite nós possamos ter um Natan em nossa vida. E se a gente não tem, pode pedir, irmão, tenha coragem de dizer: Deus, coloque um Natan na minha vida, um Natan que me ajude, um Natan que me conduza, um Natan que me oriente. Aí talvez alguém vai dizer assim, com a santidade a 100%, dizer: não, não preciso não, eu tenho o Espírito Santo. Sim, nós temos o Espírito Santo, mas Deus coloca pessoas na nossa vida que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. Deus abençoe.